galera, chegou a parte 2 de Rebel Moon e o filme já tá dando o que falar. A parte 1 já não agradou muito e agora a sequência parece que não tá sendo diferente. Mas afinal, o filme é ruim, o filme é bom, ele consegue acertar, tem sentido ter uma continuação. Vamos falar sobre tudo isso, hein? Será que o Zack Snyder tá completamente louco, tá perdido? E a Netflix também? Bom, é importante dizer que, na minha humilde opinião, a segunda parte é melhor que a primeira. Não, o filme não é sensacional, não é espetacular, mas eu achei mais interessante a trama que se desenvolve aqui, embora o filme seja completamente superficial e não consiga impactar, não consiga marcar. E antes de fazer a análise da segunda parte, eu fui reassistir o meu vídeo da primeira parte e, galera, eu fui gentil demais. É verdade. Admito que eu errei. Algumas coisas que eu falei ali, eu pensei, nossa, nada a ver. Porque naquele primeiro momento, o filme até que me agradou. Eu não acho que é ruim, péssimo. Mas é um filme completamente superficial. Esse é um problema, inclusive, que tem perseguido a Netflix nos seus últimos filmes. Principalmente os filmes de ação. Que rende até assunto para um outro vídeo. Mas enfim. Lá no primeiro filme, nós somos apresentados a personagem Cora. Mas o passado dela ainda é muito misterioso. E eu achava que esse filme iria explorar mais. Só que ele falha miseravelmente em fazer isso. Na verdade, ele falha em fazer isso com qualquer personagem. Achou errado, otário? A única coisa que nós descobrimos é que ela fez parte de uma trama conspiratória para assassinar a família do rei e que houve uma tentativa do seu pai adotivo de transformar ela num bode expiatório, acusar ela de ter matado toda a família, sendo que na verdade ela matou só a menina, que tem poderes mágicos, que eu também não sei para onde vai essa história. Mas é basicamente isso. E por falar em desenvolver os personagens, nós temos flashbacks colocados ali com um timing péssimo. Eles estão simplesmente ali sentados na mesa falando sobre coisas que aconteceram, tipo compartilhando histórias, né? São os diálogos expositivos, porque o filme não consegue mostrar e trabalhar os seus personagens. O subtítulo do filme é Marcadora de Cicatrizes, mas nós não sabemos por quê. Na verdade, nós temos algumas menções a isso por causa da cicatriz que ela deixou no Almirante, mas esse era o nome que ela tinha antes da batalha final do primeiro filme. Então por que antes ela era chamada de Marcadora de Cicatrizes? O filme não se preocupa nem em mostrar isso, em retratar com algumas cenas, já que ia ter vários flashbacks, em que ela mata geral ou pior, que ela não mata, mas ela deixa as pessoas com cicatrizes. Marcadora de cicatrizes, Scargiver em inglês, parece impactante, né? Mas só parece. Ele soa como algo grandioso, como algo temível, mas a gente não vê isso na prática. Como praticamente tudo nesse filme, né? Ele parece ser algo épico, com a fotografia que o Snyder gosta de criar, que parecem ali papéis de parede, planos de fundo, só que eles muitas vezes não se justificam, porque dentro da história, por mais que até sejam bonitos, visualmente falando, eles não agregam em nada. Não justifica de estarem ali. Parece realmente uma concha de retalhos. Vários momentos bonitos, legais, só que quando você junta não tem sentido de existir. Porém, o filme não é totalmente ruim, tá bom? Eu acho que ele foi muito mais bem sucedido na questão das batalhas. O trecho que ocupa a maior parte do filme, do vilarejo se voltando contra as tropas do Almirante do Mundo Mãe, na minha opinião, ficou muito legal, foi muito bem feita, as cenas de ação estão bacanas, as coreografias também. Ficou muito melhor do que aquela batalha final que a gente teve no final da parte 1. Lá no primeiro filme foi tudo muito genérico, né? Aquelas lutas com armas a laser, eu não curti. Aqui eu achei que foi mais visceral, inclusive foi surpreendente. Aquele personagem lá, que eu até esqueci o nome, porque, enfim, eles são esquecíveis. Mas eu achei legal aquele momento em que ele não obedece à ordem da Cora de não reagir e que ela vai se entregar e ele simplesmente fala que não e ele começa a batalha. Isso aqui eu achei um ponto positivo. Inclusive também o fato dos vilões não serem completamente burros e tapados ao não perceberem que tem alguma coisa acontecendo, né? Que o pessoal tá se voltando contra eles. Eles usam a tecnologia para descobrir ali, para fazer uma espécie de raio-x no local e ver que eles estão escondendo os grãos, ver que eles estão se preparando para lutar. Então pelo menos isso aqui o filme não falhou. No final também achei legal que o personagem acaba morrendo. Isso cria um certo impacto, né? Porque os heróis não conseguem fazer tudo sem morrerem. Inclusive a personagem japonesa, que eu também não lembro o nome porque infelizmente acaba se tornando mais uma personagem esquecível, ela também morre. Então 2 dos guerreiros são perdidos aí nesse filme. Inclusive, esse foi o motivo pelo qual nós tivemos uma cena que antecede a batalha, em que nós vemos a menina dando presentes para o pessoal que ela mal conheceu. Quando eu tava assistindo, falei, pô, isso daí faria sentido acontecer no final. Depois da batalha, em que eles venceram os inimigos, pô, é dar os presentes em honra e também agradecendo pelos feitos, mas não antes da batalha. Pô, tá agradecendo só porque o pessoal chegou pra lutar? Calma, você nem sabe, você nem conhece. Inclusive, o filme também nem dá
esse desenvolvimento, né? Não tem tempo de trabalhar o relacionamento dos protagonistas com o vilarejo. Acontece tudo muito de forma superficial. Mas o motivo para essa cena acontecer nesse momento é porque dois personagens iriam morrer, então eles não estariam presentes para ganhar aquele pano, enfim, aquele bordado que ela faz. E também porque o Zack Snyder achou que era uma boa ideia colocar o Digimon para cantar do nada, ele achou que ia ficar legal e colocou, porque a Netflix deu liberdade criativa total pro Zack Snyder. Que merda, hein? A questão dos grãos continua não convencendo, porque o mundo mãe toma conta do universo inteiro praticamente. E galera, por que eles cismaram com aquele vilarejo que produz grãos? No filme é falado que eles têm vários outros campos de trabalho forçado, mas por que eles cismaram com aquele? E por que eles precisam desses benditos grãos? Não tem sentido isso do roteiro, até porque no final o almirante fica louco, manda bombardear a lua inteira, destruir tudo. O seu subordinado até fala, não, mas e os grãos? Nós não podemos fazer isso. Ele fala, nós não precisamos mais desses grãos, porque nós estamos indo para o mundo mãe com uma recompensa maior, que é a marcadora de cicatrizes. Velho, que história é essa? Qual que é o nexo disso? E aí não preciso nem falar, né, que de novo tem um exagero da câmera lenta. Alguns momentos são legais, fazem sentido de estar lá, mas o Zack Snyder usa e abusa. Infelizmente até acabou virando meme, né? Aquela cena do pessoal colhendo trigo e tudo rolando em câmera lenta, a olhadinha que o menino dá pra menina. Pô, Zack Snyder, me ajuda a te ajudar, né? E dessa vez o resultado foi pior, hein? Porque Rebel Moon Parte 2 está com apenas 17% de aprovação da crítica e 54% do público. A nota está mais baixa, o que me faz pensar como que será o resultado da parte 3. O Zack Snyder deve estar completamente louco quando ele diz que a ideia é para 6 filmes. Não tem história para 6 filmes. 2 filmes já não estão se justificando, que dirá 6, né? E o pior, a Netflix é tão ousada que eles dizem que o plano é ter séries e também games. Ah, gente, é prepotência demais, né? Ou é só mentira deslavada, porque não tem como. A trilogia não tá conseguindo fazer um bom trabalho, que dirá expandir esse universo. Porque na boa, pessoal, a impressão que eu tenho é que a Netflix, o Snyder, enfim, a produção do filme fica enrolando pra criar uma trilogia, pra essa trilogia se justificar. Porque os eventos, os filmes, se resolveriam facilmente em 2 partes male-male. Um filme de 2 horas e meia, 2 horas e 40, poderia enxugar essa trama e talvez fazer um filme melhor. Não tem necessidade de 3 partes, isso é absurdo. Só que o Snyder é muito cheio de si, né? E a Netflix achou que poderia replicar o Snyder Cut, que foi uma coisa completamente diferente do que tá acontecendo aqui. Essa batalha que houve na parte 2, que inclusive pra mim é a melhor coisa que tem desde a primeira parte, poderia ter sido a batalha final do primeiro filme. Não precisava ter aquela trama deles lutando contra o Almirante, aí o Almirante morre, depois ele volta, ressuscita lá com a tecnologia alienígena, e agora ele vai lá pro vilarejo de novo, eles lutam de novo, aí ele morre de vez, ao que tudo indica, né, porque a gente nem vê se de fato ele morreu, só é um efeito sonoro, porque PG-13 eles não poderiam mostrar a cabeça cortada, e aí teria sido melhor, mas agora ficar estendendo essa história para 3 partes é completamente loucura. Resumindo, é uma história que não se justifica, e a parte 2, embora tenha seus momentos bons, como a parte 1, infelizmente é só isso mesmo, e é muito triste ver que o Snyder tá seguindo esse caminho, e não sabe voltar atrás e falar, não, eu realmente preciso melhorar. Claro que a proposta da Netflix era ter um universo Star Wars para chamar de seu, mas o plano não tá dando certo. Mas essas aqui são as minhas impressões sobre a parte 2 de Rebel Moon e também a minha opinião sobre essa franquia como um todo. O que você achou, hein? Você concorda comigo ou discorda? Tem alguma coisa que você achou ruim ou boa que eu não falei aqui? Escreva aí nos comentários pra gente continuar a nossa conversa. E é isso aí, se chegou até aqui e ainda não é inscrito e curte filmes, séries, quadrinhos, Marvel, DC, estamos sempre aqui falando desse assunto. Se inscreva para não perder. E é isso aí, pessoal, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.